Agora eu estou aqui com a norma aberta para antes da gente partir de fato para os cálculos práticos, a gente entender um pouco da teoria do dimensionamento. Se Só que você está assistindo esse vídeo a gente gravou há 4 anos atrás. A gente estava iniciando aí com engenharia de verdade, mas ele continua sendo muito útil e vai ajudar você. Então, não deixe de aproveitar, assistir todo o conteúdo dessa playlist. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá no Instagram do AMEP, que a gente vai ajudar vocês. Só que eu estou com a norma aberta aqui, é de 5626, né, que é a norma de instalações de água fria, de 1998. Aí você deve estar falando, Hélio, essa norma foi revisada, você está passando informação errada para a gente. Em 2020 já lançaram a revisão. Gente, lançou-se de fato uma revisão na NBR 5626, porém, as propriedades físicas, os cálculos, não mudaram. As considerações de cálculo também não mudaram. Eles apenas tiraram esse anexo normativo do procedimento para dimensionamento das instalações de rede predial de distribuição. Resumindo, tem menos informações na nossa nova norma, ela está deixando o profissional mais solto para ele adotar suas vazões, deixando o profissional com mais liberdade. Isso é bom? Sim. Isso é ruim? Também. Por quê? Se a gente não tem parâmetros de padronizar nossas vazões, a gente pode ter que ela mude a cada projeto. Então, a cada projeto você tem que pegar alguns valores, depender dos fabricantes. Cada fabricante pode ter uma peça sanitária que tem uma vazão maior, outra pode ser uma vazão menor. O que é que essa norma fazia antes aqui? Ela predefinia vazões de projeto, e são vazões muito altas, se eu posso assim dizer. São vazões com um critério de segurança bom, que atende a maioria dos casos. Então, quando você parte agora para o princípio que não tem valores padrões, você tem que buscar com cada fornecedor. Infelizmente, muitos fornecedores não oferecem esses dados para a gente. E o que é que a gente faz então? A gente se protege. Então a gente continua utilizando muito dos valores que existem nessa normativa, porque são valores que possuem coeficiente de segurança muito bom, e a gente também vai analisando a cada projeto, tomando muito cuidado. Sempre que tem alguma peça, algum comentário de algum cliente, quero instalar esse tipo de equipamento na minha casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Certo? Então, basicamente, vamos lá agora ver. Já fiz esse preâmbulo muito importante, mas o que vocês precisam entender? São duas variáveis principais que tem no nosso dimensionamento. Uma é a vazão, por isso que eu tomei todos os cuidados e estou explicando todas essas coisas para vocês. E o outro é o diâmetro interno das tubulações. Lembre-se sempre, para dimensionamento a gente sempre faz com diâmetro interno. Então, essas duas variáveis que regem basicamente o nosso cálculo de perda de carga. E vamos começar pela vazão. Você tem que definir vazão, como eu falei, aqui a gente tem alguns parâmetros, né, valores tabelados da vazão, que você pode aplicar em cada peça sanitária. Aqui no nosso amiguinho Revit, aqui nosso programa que a gente gosta bastante, em cada peça a gente considera um critério de vazão. Como vocês podem ver, vou dar um zoom, vou até tirar o zoom aqui, que não interfere muito. Temos aqui 0.10 FU, Fixed Units. Basicamente, esse é o nome que o Revit dá às unidades de luminárias, é uma nomenclatura do próprio interno do próprio programa. O que a gente faz? A gente só adapta ele às normativas brasileiras, que basicamente é o peso relativo. Certo, velho? Você nem falou que é peso relativo. Vazão eu entendo, que é 0,15 litros por segundo. Eu consigo imaginar o que é peso relativo. Peso relativo é um dos métodos de escolha e dimensionamento. Você estima a vazão baseado na demanda provável. O que é demanda provável? Você considera, vamos até verificar até com a norma, para vocês verem como é didático essa norma antiga. Por razões de economia, é usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor do que a máxima possível. O que é que isso quer dizer? Então a gente vai adotar um valor que é menor do que se todos os equipamentos estivessem ligados ao mesmo tempo. Isso proporciona o quê? Redução na vazão, uma menor perda de carga e um menor custo nas nossas instalações. Isso é bom para a gente. Essa demanda simultânea pode ser estimada tanto pela aplicação das teorias das probabilidades, como a partir de experiência acumulada nas observações de instalações similares. O método dos pesos relativos se enquadra no segundo caso. Então, esse método que a gente vai utilizar dos pesos relativos, que eu comentei das unidades de luminárias, é baseado em experiências de observação de instalações sanitárias. Então, foi feito diversas análises, diversos estudos, e chegou-se a vazões similares a estas que a gente encontra aqui na nossa antiga norma, que a gente vai utilizar em nosso projeto. Então, são definidas unidades de carga, que são os pesos relativos,
em função da vazão do projeto, dessa nossa tabelinha, e a quantidade depende de cada peça que está sendo dimensionada, e a gente utiliza essa fórmula para encontrar a vazão. Então, basicamente, com essa fórmula a gente encontra a vazão. Por exemplo, uma banheira, um bebedouro, você aplicando os pesos relativos aqui, dentro dessa fórmula, você vai, por exemplo, vamos lá, 1, soma dos pesos de 1, né, que é a nossa banheira. Raiz de 1 é 1 vezes 0,3, nós chegamos na vazão de projeto de 0,3. Então, através dessa correlação, a gente encontra a vazão. Então, temos dois métodos mais famosos, que é a demanda provável e também a demanda máxima possível. Por razões não econômicas, mas de necessidade, às vezes a gente adota como se todos os equipamentos estivessem ligados ao mesmo tempo. Isso ocasiona o quê? Uma vazão muito grande. E com isso, a perda de carga também é muito maior. Hélio, qual o sentido de adotar isso? É muito difícil isso acontecer. Será que é mesmo? Imagine que você esteja... pegar um exemplo bem prático, mais prático mesmo aqui. Um quartel, por exemplo, do Exército, onde 6 horas da manhã toca a trombeta lá, todo mundo tem que acordar, se preparar para fazer a sua rotina. E acorda 50 soldados. E esses soldados vão tomar banho todos no mesmo tempo, em um vestiário imenso que tem mais de 40 chuveiros. E todos os equipamentos são ligados simultaneamente. E você, se adotar o método da demanda provável, né, que não adota como todos funcionam ao mesmo tempo, pode ser que de fato a vazão não seja suficiente. Por quê? Porque vai ter uma solicitação muito grande dos aparelhos, com isso vai aumentar a vazão e também, consequentemente, vai aumentar muito a perda de carga. Se eu aumento vazão, aumento perda de carga, no fim das contas, eu vou diminuir a vazão. Oxente, Hélio, que contas malucas é essa? Tem uma curva chamada a curva vazão e pressão. Em todas as peças hidrossanitárias, elas funcionam dessa maneira. Quanto mais pressão você fornece às peças hidrossanitárias, mais vazão elas vão ter. Quanto menos pressão você coloca nas peças sanitárias, menos vazão elas vão ter. Então, esses valores aqui que a norma nos traz, e traz muito bem, são valores para uma dada pressão com fatores de segurança. Mas se a gente for olhar algumas tabelas de fabricantes, nós vamos fornecer lá uma curva, onde a gente vai falar, na minha instalação tem 10 MCA. Se tem 10 MCA, você vai ter X litros por segundo. Então, quanto menos fornecimento de pressão tem, menor vai ser a vazão. Aí a gente adota, por exemplo, 1,7 aqui no caso dessa bacia de válvula de descarga, e com isso a gente encontra uma pressão. Se a gente for na curva lá e aplicar esse valor de pressão, a gente vai encontrar uma nova vazão. E com essa nova vazão, a gente pode refazer novamente os cálculos e vai encontrar uma pressão ou maior ou menor. Parece meio confuso, né? Mas aos poucos vocês vão entendendo, eu vou explicar com muito mais calma aqui para vocês. Fazer um exemplo, mostrando na prática o que é que eu quero dizer com isso. Mas de maneiras gerais, essa é a nossa definição de vazão, que é uma parte muito importante, e a outra que eu citei é a questão dos diâmetros das nossas tubulações. Porém, antes de a gente aplicar qualquer entendimento sobre os diâmetros, a gente tem que fazer o seccionamento da nossa instalação. A gente tem que dividir os trechos das nossas tubulações, certo? Então, basicamente, os nossos divisões, a gente segue duas coisas muito importantes. A primeira dessas duas divisões a gente divide por diâmetros. Então, a gente faz todo o traçado da nossa instalação, a gente tenta fazer um chute, basicamente, dos nossos diâmetros. Vou começar aqui com 25, vou puxar 32, aqui como eu sei que vai ter mais peça, vou botar logo 40. Será que isso vai dar certo, tal? A gente faz um pré-dimensionamento, né, baseado no empirismo. Um tempo com a experiência, você já vai inserir o diâmetro de uma maneira correta. E após isso, você vai fazer a divisão da instalação. Hélio, como é feita a divisão da instalação? Você divide pela vazão e pelo diâmetro, como eu comentei. Então, se eu chego aqui com um diâmetro de 32, como está aqui, o diâmetro aqui em cima, vou selecionar 32 milímetros. Eu vou clicar no outro tubo, esse tubo tem um diâmetro de 25 milímetros. Então ele possui um diâmetro diferente do anterior. Com isso,
eu vou ter um trecho até esse ponto dessa conexão, e aqui vai se iniciar um novo trecho, onde a gente vai fazer cálculos a cada parte do projeto. Então, a gente vai dividir nossa instalação para fazer do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do C até o D. Por quê? Porque se eu mudo a vazão e se eu mudo o diâmetro, os cálculos da perda de carga vão ser alterados. Então, a gente faz o modelo do nosso projeto, faz todos os desenhos, os traçados, especifica alguns diâmetros baseados no nosso empirismo, fazemos a divisão da instalação, dividimos todos os trechos, ponto A, ponto B, baseado no diâmetro e na vazão, e após isso a gente secciona e pega as informações, certo? Vamos lá progredir mais um pouquinho para o nosso dimensionamento. A gente começa aqui sempre no nosso reservatório, esse é o ponto início, ponto A. A gente segue aqui, nós temos a ventilação, que está conectada na parte superior da nossa caixa d'água, como a norma também permite. E após isso, a gente vem, caminha, temos um registro geral do nosso barrilete, temos uma divisão aqui que faz a conexão da saída de uma caixa d'água com a outra. Então, elas podem, se dividem basicamente as instalações, porém aqui elas têm um canal de comunicação. Por que, Hélio? Nesse projeto, se uma caixa d'água precisar ir para manutenção, todo o sistema vai continuar operando. Por quê? Se essa tubulação aqui não existir, ou então a gente tirar, remover ela para fazer qualquer ajuste, aqui através dessa caixa d'água vamos ter a alimentação do nosso sistema. E isso vice-versa. Então por isso que existe essa conexão intermediária aqui. E também aqui nós temos já uma derivação para um ponto de consumo. Isso aqui vai para a nossa pia de cozinha. A gente colocou um registro abaixo da sua bancada, de uma maneira para não prejudicar a estética do ambiente. E aqui também não perde a sua funcionalidade, obviamente. E depois ela segue para o nosso banheiro. Vamos fazer a divisão desses trechos? Eu vou salvar aqui a orientação da vista para eu poder desenhar aqui no nosso projeto. Vou botar aqui exemplo, dimensionamento. Vamos lá. Vou colocar textos agora para auxiliar vocês. Certo, aqui vai ser o nosso ponto A. Vou aumentar o tamanho dessa fonte. Exemplo prático. O tamanho dessa fonte vai ser 5 milímetros. Pronto. Vou aumentar um pouquinho mais para ficar realmente bem exagerado, para ficar bem claro para vocês. Vou dobrar. 10. Pronto. Então esse é o nosso ponto A, certo? Vamos ter o nosso ponto B. Onde ele vai ser o nosso ponto B? Vou dar dica para vocês agora. O ponto B vai ser quando tiver uma mudança do diâmetro ou da vazão. Geralmente, sempre que há T's, há uma mudança na vazão. Por quê? Porque aqui você tem uma contribuição que vem desse chuveiro, desse lavatório, dessa bacia sanitária, dessa ducha higiênica, e essa vazão vem passando por cá, sobe, a vazão tem que vir até esse ponto para a água vem da caixa d'água, chega nesse ponto e vai abastecer, por exemplo, todas essas peças que eu citei. Nesse T, aqui já temos também a pia da cozinha. Então essa pia vai exigir também uma quantidade de água. Então vai somar a vazão da pia com a vazão desse conjunto desse banheiro. Então com isso a gente vai ter uma vazão diferente nesse ponto após a união. Então sempre cuidado com os T's, porque geralmente eles mostram que há uma divisão da instalação e você tem que fazer o seccionamento da instalação. Vou botar uma setinha aqui, porque esse primeiro T é o ponto B. Vamos agora para o ponto C, que vai ser bem ao ladinho aqui no nosso outro T. Nesse outro T, nós temos nosso ponto C. Vamos ter agora o nosso ponto D. Vamos seguindo. Aqui, como eu já mostrei para vocês, a gente muda de 32 para 25. E com isso aqui a gente tem o nosso ponto D. Vai ser nessa conexão dessa curva de 90 graus aqui. Certo. Onde está nosso ponto E agora? Vamos seguindo. Não teve mudança no diâmetro. O diâmetro permaneceu o mesmo. E aqui no nosso T a gente vai ter outra mudança na vazão.
Então aqui vai ser o nosso ponto E. Vou colocar só a seta aqui em direção a ele, para a gente sempre ter como base. Certo. Aqui é o ponto E. Por quê? Tem uma vazão que alimenta a ducha, a bacia sanitária e o lavatório. E tem outra vazão que alimenta o chuveiro. Nesse ponto da tubulação, essa tubulação alimenta tanto o chuveiro quanto esses outros equipamentos. Porém, a partir daqui ele alimenta só a ducha, o banho, o vaso sanitário e o lavatório, e aqui ele só alimenta só o nosso chuveiro. Então esse é um outro ponto da instalação. E agora, ele tem vários caminhos a seguir, porque você está sempre seguindo por esse caminho de ter. Aqui também a gente poderia ter vindo para esse lado. Por quê, gente? Porque eu quero calcular esse banheiro em específico. Então, eu quero calcular esse chuveiro, que é geralmente os pontos críticos do nosso projeto. Por que, Hélio, são os pontos críticos? Porque eles sempre se situam nas posições mais altas da nossa edificação. O chuveiro aqui, por exemplo, está a 2,10 metros, enquanto o lavatório está a 80 centímetros. Essa diferença de altura garante uma pressão muito maior aos lavatórios. Então, por isso, o nosso caminho crítico vai ser direto aqui para o nosso chuveiro. E temos aqui nosso ponto E, então vamos agora para o nosso ponto F, que é nosso último ponto de utilização. E aqui nós chegamos ao nosso ponto F. Deixa eu só alterar agora a fonética, a letra. Pronto. Temos aqui o nosso ponto F, então temos a nossa instalação bem dividida. Ponto A na nossa caixa d'água, ponto B o primeiro T, ponto C o segundo T. Isso aqui a gente alterou, mudou um trecho por conta da vazão, né, que a gente viu que tinha T, tinha uma contribuição que vinha dessa parte da edificação e outra contribuição que vinha da nossa pia. E por isso a gente fez o seccionamento, partiu daqui com o mesmo diâmetro até chegar nesse ponto D, onde teve a mudança de 32 para 25, e assim seguiu até chegar no nosso ponto E, que foi feita a divisão por conta da vazão, que é diferente, e aqui no nosso ponto F é o ponto final, que é o nosso chuveiro. Então, basicamente, assim que é feita a divisão da instalação. Você vai acrescentando trechos a depender da variação da vazão e do diâmetro. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, depois de você definir, né, o critério que você vai adotar. E pronto. Os trechos serão toda a nossa base de cálculo. Por quê? Porque a gente vai calcular eles separadamente. Por quê? Quando a gente aplicar as equações, vai ter um valor do ponto A até o ponto B, vai ter outro valor do ponto B até o ponto C, vai ter mais outro valor do ponto C até o ponto D, do D até o E e do E até o F. Cada um vai ter uma perda de carga, cada um vai ter uma variação geométrica, e tudo isso a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, certo?